Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, como estão vocês? Todos estão bem? Espero que sim. Ô glória, aqui quem vos fala é o pregador Luiz Ronaldo. Estou passando aqui para trazer aquela palavra de fé, de ânimo, aquela palavra verdadeira, genuína e sem mistura. Aquela palavra que vai diretamente ao encontro do teu coração. Amém? Então, meus irmãos, hoje eu quero trazer um vídeo aqui, trazer uma palavra que vai falar ao teu coração. Hoje eu quero falar sobre o profeta Jeremias. Sim, o profeta Jeremias, aquele que vai falar a Bíblia lá no capítulo 1 de Jeremias, que antes de Jeremias fosse gerado no ventre da sua mãe, Deus falando com ele, dizendo: Jeremias, eu já te conhecia, antes que tu formasse no ventre da tua mãe, eu te remi, e às nações eu te dei por profeta. Amém? Então nós vamos entender aqui um pouco acerca do profeta Jeremias. Eu quero ler aqui em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. A epígrafe do texto fala: o vaso do oleiro e a impenitência do povo. Creio eu que você já ouviu esta palavra. Creio eu que você já ouviu esta pregação. Mas Deus tem algo novo acerca da sua palavra. Sempre quando a palavra de Deus ela é lida, ela é explanada, ela é explicada, Deus, através do seu Espírito Santo, revela algo novo acerca da sua palavra. Amém? Então hoje eu quero falar aqui um pouco do profeta Jeremias, dessa passagem do vaso do oleiro que se quebrou nas mãos do oleiro. Eu creio aqui que tem muitos vasos ouvindo essa palavra, muitos vasos e muitas vasas que estão ouvindo esta palavra, e você, independente da situação ou do cenário que você está vivenciando, não se esqueça que eu e você ainda somos barros, mas que ainda permanece nas mãos do oleiro, que ainda permanece nas mãos de Cristo Jesus, e que entende que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, independente que tem muitas das vezes a vontade do Senhor nem sempre ela vai de acordo com as nossas vontades, mas ela vai ao contrário das nossas vontades. Mas mesmo assim, a palavra, aquilo que o oleiro está fazendo, está trabalhando, é melhor do que as minhas e do que as tuas escolhas e vontades. Amém? Então, meus irmãos, o texto bíblico vai nos dizer em Jeremias capítulo 18, a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado, quebrado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Verso de número 5. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como fez este oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. Meu Deus, meus irmãos, essa palavra ela é muito forte, essa palavra ela é muito gloriosa. Sempre quando eu leio esta palavra, quando eu medito nessa palavra, Deus fala profundamente, poderosamente ao meu coração, e vai falar com você também. Aleluia. Irmão, Jeremias, como eu tinha acabado de falar, Jeremias ele foi um profeta escolhido por Deus ainda mesmo antes dele ser gerado no ventre da sua mãe. Deus escolhe Jeremias no cenário a qual Israel estava vivenciando, no cenário de idolatria, no cenário de hostilização contra os cristãos, contra os profetas de Deus. As nações estavam rejeitando a palavra de Deus,
estava rejeitando os profetas que Deus levantara para falar para o povo de Judá e de Jerusalém, para eles se arrependerem dos seus pecados, para eles deixarem a idolatria de lado e adorar somente ao único Deus, o Deus santo, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que estava pronto para dar livramento e abençoar a nação de Israel. Mas só que nesse cenário aqui, quando Deus levanta o profeta Jeremias, o povo de Jerusalém e de Judá estava vivenciando numa profunda idolatria a deuses estranhos, a deuses mortos, e estava se esquecendo do Deus vivo, do Deus poderoso, dos pais deles, do povo de Israel. E aqui, meus irmãos, Jeremias, depois dele ter profetizado, depois de Jeremias ter falado ao povo que Deus estava se levantando para dar livramento, para abençoar a nação de Judá e de Jerusalém, mas só que o povo rejeita Jeremias, mas só que eles não estão rejeitando o próprio Jeremias, eles estão rejeitando o próprio Deus que deu as palavras para Jeremias pronunciar ao povo de Judá e de Jerusalém. Então as pessoas, irmãos, estavam rejeitando o profeta Jeremias. Jeremias profetizou no cativeiro babilônico que a nação de Jerusalém, de Judá, queria passar 70 anos no cativeiro babilônico, mas só que o povo não estava acreditando em Jeremias, nas palavras que Deus estava usando Jeremias para ele pronunciar, para ele falar, para ele alertar a nação, para que eles se voltassem para Deus, porque Deus estava pronto para abençoar, porque Deus estava pronto para dar o livramento à nação de Israel, a Jerusalém e a Judá. E ali, meus irmãos, o povo procura matar até mesmo Jeremias. O povo começa a zombar de Jeremias. O povo começa a rejeitar Jeremias. Porque Jeremias, irmãos, ele falava, independente se o povo gostasse ou não gostasse, se foi Deus quem falou com ele, se foi Deus que deu a palavra para ele anunciar o povo, Jeremias falava, Jeremias pregava, Jeremias pronunciava aquilo que Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, dava as profecias para ele falar. Jeremias não era um profeta covarde, irmãos, não, porque hoje nós vivenciamos em um cenário em pleno século 21, que tem muitos falsos profetas, tem muitos vasos que Deus levantou, tem sim, eu creio verdadeiramente, mas também tem muitos vasos que estão rachados, tem muitos vasos que estão vazando e só querem profetizar para aquelas pessoas que podem lhe pronunciar, para aquelas pessoas que podem lhe proporcionar alguma coisa. Isso é vaso rachado, vaso que não fala a verdade da palavra de Deus, que fala só a parte do amor, mas não fala a parte de que Deus, meus irmãos, ele é um justo juiz, de que ele é fiel. Não fala a parte que Deus, ele ama o pecador, mas só que não fala que ele aborrece o pecado. Mas Jeremias era fiel, Jeremias era um verdadeiro profeta de Deus, falava aquilo que Deus dava para ele falar. E ali, irmãos, em todo o cenário de Judá e de Jerusalém, Jeremias anunciava as pregações, as profecias, dizendo que o cheiro da idolatria, que as más obras do povo de Jerusalém, de Judá, de Israel, estava abominável às narinas do próprio Deus. Mas só que o povo rejeitava Jeremias, muitas das vezes zombava, dizendo é mentira, isso é um falso profeta. Porque, meus irmãos, quando nós estamos falando a verdade, porque quando o profeta verdadeiro se pronuncia, se levanta para falar aquilo que Deus está falando, muitas das vezes ele é rejeitado pelo povo, mas só que se esquece que quando Deus levanta o profeta para falar as suas verdades, o povo não está rejeitando apenas o profeta, o povo não está rejeitando apenas a profecia do profeta, mas só que o povo está rejeitando o próprio Deus que usa o profeta, que coloca as palavras na boca do profeta. Então Jeremias, de tanto falar, de tanto pregar, de tanto profetizar aquilo que Deus dava para ele, o povo rejeitava. E Jeremias, meus irmãos, ele se entristecia, porque o povo não aceitava. E agora Jeremias está a ponto, meus irmãos, de largar o seu ministério. Jeremias agora está a ponto
de chutar o pó da barraca, de jogar a toalha no alto, jogar a toalha fora. E agora Jeremias, irmãos, estar entristecido. A palavra vai dizer que Jeremias, meus irmãos, e os teólogos, os estudiosos vai dizer que Jeremias ele é conhecido na Bíblia como o profeta chorão. Mas por que Jeremias é conhecido na Bíblia como o profeta chorão? Porque Jeremias ele chorava muito aos pés de Cristo Jesus, muitas das vezes clamando para que Deus venha ter misericórdia do povo que rejeitava a ele. Jeremias chorava por causa do pecado do povo. Jeremias também chorava porque as pessoas não acreditavam nas palavras, nas profecias que Deus dava para ele. Mas Jeremias chorava, dizendo: Senhor, perdoa ele. Senhor da glória, liberta este povo que está te rejeitando, que não ouve a tua voz, mas que querem buscar, meu Senhor, a minha morte, por causa das palavras que o Senhor tem me dado. Então Jeremias ele é conhecido como o profeta chorão, que adorava, que se derramava mesmo de coração aos pés de Jesus, orando, com súplicas, com humilhação, diante da presença de Deus. Então Jeremias se entristece, ele chora, ele agora, meus irmãos, passa um tempo parado, estagnado, e agora no capítulo 18, Jeremias ali parado, estagnado, porque ele falava e o povo não acreditava. E agora vem mais uma vez a palavra de Deus, a palavra do Senhor a Jeremias no capítulo 18, no versículo de número 1. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Quando Deus fala para Jeremias dizendo levanta-te e desce à casa do oleiro, esse levanta-te não é porque Jeremias estava dormindo na sua cama. Não é porque Jeremias estava dormindo na sua rede, na sua cama, não. Aqui Deus fala para ele: levanta-te e desce à casa do oleiro. Aqui esse levanta-te fala de posicionamento, de um posicionamento espiritual da parte de Jeremias, porque ele estava parado, porque ele estava estagnado. Ele já não queria mais falar aquilo que Deus mandava, porque ele falou: Senhor, este povo é um povo ruim, é um povo de coração duro, é um coração de pedra, Senhor, não querem ouvir a tua voz. Aí Jeremias se cala. Mas no capítulo 18 veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Jeremias, levanta-te. Jeremias, se posiciona. Jeremias, desce à casa do oleiro. Jeremias, se posiciona espiritualmente. Talvez aqui eu estou falando com muitos Jeremias que tem parado no meio da caminhada, que tem parado no meio da jornada espiritual. Você é um Jeremias. Deus te levantou, Deus te escolheu. Não é porque as pessoas não estão te dando ouvido que você tem que parar, tem que estacionar espiritualmente, não. Jeremias parou por um pouquinho de tempo, mas ele ouve a palavra do Senhor: levanta, Jeremias, e desce à casa do oleiro. Deus está falando com você. Não é tempo de ficar parado, não é tempo de ficar estacionado, não. Levanta-te, desce à casa do oleiro. A casa do oleiro aqui representa a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. Ei, levanta-te, desce à casa do oleiro, porque lá eu vou falar contigo, porque lá Deus vai falar contigo. É na presença, é na casa do oleiro, é na presença do Senhor Jesus Cristo. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Jeremias, desce à casa do oleiro. Por quê? Porque eu vou descer à casa do oleiro, Senhor? Porque lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras, Jeremias. Então Jeremias se posiciona, se levanta e desce à casa do oleiro. Meus irmãos, o texto bíblico vai dizer que quando ele desce até a casa do oleiro, ele está lá, o oleiro fazendo os seus trabalhos na roda, sobre o barro. Jeremias chega na casa do oleiro e Jeremias começa a observar aquela cena. O oleiro trabalhando com as rodas, trabalhando com o barro sobre as rodas. E Jeremias vê, meus irmãos, o vaso trabalhando com barro sobre as rodas. E Jeremias percebe que quando o oleiro está com o vaso ali, aleluia, nas suas mãos, trabalhando, o vaso se quebra na mão do oleiro. E quando o vaso ali se quebra na mão do oleiro, a palavra do Senhor começa a vir novamente a Jeremias.
Jeremias começa a entender. Jeremias ouve a voz do Senhor falando com ele. E quando o oleiro estava trabalhando, o vaso se quebra na mão do oleiro. E Jeremias começa a ouvir a voz do Senhor, a entender o propósito de Deus sobre a vida dele e sobre a nação de Jerusalém e de Judá. Aí Jeremias entende, vem a voz dizendo: Jeremias, aleluia, assim como o barro está nas mãos do oleiro, aleluia, a nação de Jerusalém também está nas minhas mãos. Aleluia, o barro nas mãos do oleiro significa a autoridade e a dominância que Deus tem sobre as suas criaturas. Oh glória, Jeremias começa a entender. Deus fala com ele dizendo: Jeremias, assim como o barro está nas mãos do oleiro, e Jerusalém, Israel também está nas minhas mãos, porventura não posso fazer eu como o barro, como o vaso, como o oleiro está fazendo com barro, Jeremias? Porventura não posso eu fazer com Jerusalém? Jeremias, assim como o barro está nas mãos do oleiro, aleluia, Judá e Jerusalém também está nas minhas mãos. Deus estava falando para Jeremias: ei, eu tenho o controle da nação nas minhas mãos. Ei, Deus, ele não perdeu o controle não. Muitas das vezes o homem, porque está no poder, pensa que a nação, quem manda na nação é ele. Não, quem manda na terra não é o homem, quem manda na terra ainda é Deus. Aleluia, Deus fala: então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como fez este oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. O vaso se quebra na mão do oleiro. Ei, você ainda é barro nas mãos do Senhor. Não é porque você é usado por Deus que você tem que encher o peito, não. Você ainda é barro, você ainda é um vaso nas mãos do oleiro, nas mãos do Senhor. Muitas das vezes você fala com Deus: Senhor, eu não entendo porque essa dificuldade, porque esse problema, Senhor, eu não entendo porque isso tem acontecido na minha vida. Mas Deus está trabalhando com barro, mas o vaso ainda está nas mãos do oleiro. É interessante que o barro não fala com o oleiro. É interessante que o barro, meus irmãos, não tem o direito de falar para o oleiro da seguinte maneira: oleiro, não me faz dessa forma. Ei, oleiro, eu não quero ficar daquele jeito, porque tem vários barros de várias maneiras. Tem vasos que é mais gordinho, tem vasos que é mais magrinho, assim que nem eu. Então o barro não pode conversar com o oleiro, porque é o oleiro quem determina a forma que o vaso vai ficar. E quando aquele barro se quebra na mão do oleiro, o oleiro vai fazendo outro barro conforme a maneira que ele queria fazer. Ei, não se esqueça que eu e você somos barros, e o oleiro é o Senhor Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Ele está trabalhando na minha e da tua vida. O negócio está apertando, tá? É o oleiro que está trabalhando. Você sabia que antes do barro ele ser escolhido para ser feito um vaso, o barro ele tem que ser amassado. O barro, antes dele ser molhado, ele tem que ser peneirado. Para quê? Para tirar toda pedra, para tirar toda poeira, toda sujeira. Aleluia. Só depois que o barro ele é peneirado, depois da peneira, ele passa do processo para ele ser pisado, para ele ser amassado. Porque se tiver alguma pedra, alguma sujeira, o oleiro tirar. Porque se o barro, meus irmãos, ele não for peneirado, ele não for tirado ali toda sujeira, muitas das vezes mato, muitas das vezes pedra, quando o oleiro faz um barro com o barro sujo, aquele vaso ele vai ser quebrar, ele vai se rachar e quebrar. É por isso que você tem que adorar. Você tá quebrado, tá doendo, é porque você ainda tá na mão do oleiro. Tá doendo, você não tá entendendo nada. Ei, é o oleiro que está trabalhando na tua vida, meu irmão e minha irmã. Mas continue, permaneça no centro da vontade de Deus, porque Deus está trabalhando, e quando ele terminar esta obra, ele não vai deixar pela metade, não. O nosso Deus, ele é um arquiteto verdadeiro. É um arquiteto bom, que ele começa uma obra e ele não deixa a obra pela metade, não. Ele é fiel para aperfeiçoar a obra que ele começou. Ele é fiel para aperfeiçoar essa obra até o fim.
Você está nas mãos do Senhor. Muitas das vezes nós não estamos entendendo nada, mas o oleiro está trabalhando. Mas você disse, eu estou rachado, Senhor. Eu estou quebrado, Senhor. Mas Deus está dizendo, é melhor você ser um vaso quebrado e estar nas minhas mãos, do que você ser um vaso perfeito e estar nas mãos do adversário, nas mãos do diabo. Tem muito vaso que está perfeito, mas só que não está nas mãos do oleiro, está nas mãos do diabo, está nas mãos do adversário. Mas você mesmo fraquinho, continue na minha presença, mesmo tá rachado, tá quebrado, mas eu ainda tenho o controle da tua vida, o controle da situação nas minhas mãos. Você está nas minhas mãos, vaso, você está nas minhas mãos, barro, e eu vou fazer conforme a minha vontade. Então entenda que a vontade do Senhor é melhor do que a minha e do que as suas. Então receba essa palavra. Em nome de Jesus, você é um vaso, você é uma vasa, mas ainda está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, meus irmãos, Ele faz conforme a vontade dEle, conforme o querer dEle é. Tem muitas das vezes o vaso, meus irmãos, ele quer se inchar, mas só que Deus quebra ele e disse, ei, você ainda é barro, ei, você ainda é vaso, e eu sou o oleiro, e é eu quem mando no vaso, sou eu quem domino o barro, sou eu que faço conforme o meu querer e a minha vontade, amém? Então receba essa palavra em nome de Jesus. Nós somos vaso, nós somos barro, mas nós vamos continuar na presença e nas mãos do oleiro, amém, Senhor? Abençoa, Pai. Em nome de Jesus, a cada inscrito aqui do canal, a cada irmão, a cada irmã, Senhor, de cada estado, visita, Senhor da glória, e opera milagre, visita as causas do teu servo, Senhor, opera milagre, opera prodígios e maravilhas, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que todo espírito maligno, ó Pai, possa ser caído por terra, Senhor, e nos garante a vitória, Pai, nos fortalece na tua presença, Senhor. Ah, Pai amado, não deixa nós sair das tuas mãos, não deixa nós sairmos do centro da tua vontade, Pai, mas nos direciona, Senhor, ao centro da tua vontade, nos ensina a se humilharmos, ó Pai, e descer na casa do oleiro, Senhor, porque é só na tua presença, porque é só na casa do oleiro, Senhor, que nós vamos ouvir e entender o teu propósito, ó Pai. Jeremias entendeu, Senhor, que o Senhor iria tratar com a nação de Judá e de Jerusalém. Ah, Pai amado, Jeremias perdeu o controle, mas o controle, meu Pai amado, ainda está nas tuas mãos, e o Senhor iria trabalhar com a nação, Pai. Trabalha nas nossas vidas, Senhor, trabalha na nação brasileira, Pai, repreende todo mal, repreende toda lei, Senhor, contra a tua obra, contra a tua igreja, contra as famílias, contra as criancinhas, Senhor, faz cair por terra, Pai, toda lei diabólica, toda afronta de Satanás, ó Pai, porque a tua palavra vai dizer, Senhor, que toda ferramenta preparada, que nem as portas do inferno, meu Pai, prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus, Pai. Abençoa cada um de nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma nas tuas mãos, ó Pai, a minha vida, a vida de cada um, ó Pai, repreende todo o mal, em nome de Jesus. E se você crê, comente aí, glória a Deus, amém? Então que Deus te abençoe. Se você ainda está aqui, ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal Pregador Luiz Ronaldo, e que Deus te abençoe em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Oh glória!